Uma produção Domínio Público Audiolivros de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, Parte 6. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Livro 2. A Terra dominada pelos marcianos. Oprimidos. No primeiro livro, desviei-me tanto das minhas próprias aventuras para contar as experiências do meu irmão, que no decorrer todo dos 2 últimos capítulos, eu e o cura ficamos espreitando na casa vazia em Halliford, para onde havíamos fugido de modo a escapar da fumaça preta. Vou retomar desse ponto. Descansamos ali durante a noite toda de domingo e por todo o dia seguinte, o dia do pânico, numa pequena ilha abençoada por luz natural, isolados do resto do mundo pela fumaça preta. Não podíamos fazer nada além de esperar, em penosa inatividade, durante aqueles 2 dias exaustivos. Minha mente estava tomada de ansiedade pela minha esposa. Eu a imaginava em Leatherhead, aterrorizada, em perigo, já me pranteando como um homem morto. Eu andava de um canto a outro pelos cômodos e clamava em voz alta quando pensava em como estava isolado dela, em tudo que poderia lhe acontecer na minha ausência. Meu primo, eu sabia, era bravo o bastante para qualquer emergência, mas não era o tipo de homem que logo se dá conta do perigo, que age prontamente. O necessário agora não era bravura, e sim circunspecção. Meu único consolo era crer que os marcianos estavam se deslocando para Londres e para longe dela. Ansiedades vagas desse gênero deixam a mente sensível e dolorida. Eu estava ficando cada vez mais cansado e irascível com as perpétuas efusões do cura. Já não aguentava contemplar aquele desespero egoísta. Depois de algum protesto ineficaz, mantive-me afastado dele, permanecendo num cômodo, evidentemente uma sala de aula para crianças, contendo globos, bancos escolares e cadernos. Quando ele me seguiu até lá, fui para um quarto de despejo no alto da casa e, para ficar a sós com as minhas penosas aflições, tranquei a porta. Ficamos irremediavelmente cercados pela fumaça preta durante todo aquele dia e na manhã do dia seguinte. Havia sinais de gente na casa ao lado na tarde de domingo. Um rosto numa janela e luzes em movimento, e depois uma porta sendo batida. Mas não sei quem eram aquelas pessoas, nem que fim as levou. Não as vimos mais no dia seguinte. A fumaça preta soprou lentamente rumo ao rio durante toda a manhã de segunda-feira, rastejante, cada vez mais próxima de nós, seguindo afinal ao longo da estrada, junto à casa que nos escondia. Um marciano apareceu atravessando os campos por volta do meio-dia, despejando sua substância com um jato de vapor superaquecido que chiou contra as paredes. Estilhaçou todas as janelas que tocou e escaldou a mão do cura enquanto ele fugia da sala da frente. Quando afinal rastejamos pelos cômodos encharcados e olhamos para fora outra vez, o campo ao norte dava a impressão de que uma tempestade de neve negra tivesse passado por ele. Olhando na direção do rio, ficamos atônitos ao ver uma vermelhidão inexplicável se mesclando ao negror das campinas chamuscadas. Por algum tempo, não entendemos de que modo aquela mudança afetava nossa situação. Ficamos apenas aliviados do nosso medo da fumaça preta.
Depois, porém, me dei conta de que já não estávamos cercados, de que agora poderíamos escapar. Tão logo percebi que o caminho da fuga estava aberto, meu sonho de ação retornou. Mas o cura se mostrava letárgico, irracional. "Estamos a salvo aqui", ele repetia. "A salvo aqui." Resolvi abandoná-lo. Antes tivesse feito isso. Mais experiente agora com a lição do artilheiro, saí em busca de comida e bebida. Eu tinha encontrado óleo e trapos para as minhas queimaduras. Também peguei um chapéu e uma camisa de flanela que encontrei num dos dormitórios. Quando ficou claro para ele que eu pretendia ir embora sozinho, eu me apaziguara com a ideia de partir sozinho, o cura subitamente se levantou para vir junto. Então, com tudo estando quieto no decorrer da tarde, partimos por volta das 5 horas, eu diria, seguindo pela estrada enegrecida para Sunbury. Em Sunbury, e a intervalos ao longo da estrada, havia cadáveres estatelados em posições contorcidas, tanto de cavalos quanto de homens. Carroças e bagagens tombadas, tudo densamente recoberto por uma poeira preta. Aquela mortalha de pó cenério me fez pensar nas coisas que eu lera sobre a destruição de Pompeia. Chegamos a Hampton Court sem contratempos, com nossas mentes repletas de aparições estranhas e desconhecidas. E, em Hampton Court, nossos olhos ficaram aliviados ao encontrar um trecho verde que havia escapado da correnteza sufocante. Atravessamos Bushy Park com os cervos andando de um lado para o outro, sob as castanheiras, e alguns homens e mulheres distantes se apressando rumo a Hampton. E assim, chegamos a Twickenham. Eram as primeiras pessoas que víamos. Longe, do outro lado da estrada, os bosques além de Ham e Petersham ainda estavam em chamas. Twickenham escapara ilesa tanto do raio de calor quanto da fumaça preta, e havia mais gente ali, embora ninguém pudesse nos contar novidades. Na maior parte eram pessoas como nós, tirando vantagem de uma calmaria para mudar de alojamento. Tenho certa impressão de que muitas das casas ali ainda estavam ocupadas por moradores assustados, apavorados demais até para fugir. Ali também eram abundantes, ao longo da estrada, as evidências de uma debandada precipitada. Eu me lembro muito vividamente de 3 bicicletas esmagadas numa pilha, amassadas na estrada pelas rodas das carroças subsequentes. Cruzamos a ponte de Richmond por volta das 8h30. Atravessamos correndo a ponte exposta, claro, mas notei, flutuando correnteza abaixo, uma sequência de massas vermelhas, algumas com mais de 1 metro de comprimento. Não sei o que eram. Não havia tempo para examinar. E fiz delas uma interpretação mais horrível do que a merecida. Aqui, mais uma vez, no lado de Surrey, havia uma poeira preta que antes tinha sido fumaça e cadáveres. Uma pilha perto do acesso da estação. Mas não vislumbramos os marcianos até termos avançado um pouco no rumo de Barnes. Vimos, na distância enegrecida, um grupo de 3 pessoas descendo a toda velocidade uma rua lateral na direção do rio. Mas, fora isso, tudo parecia deserto. Colina acima, a cidade de Richmond queimava vivamente. Fora da cidade de Richmond, não havia vestígio da fumaça preta. Então, de súbito, enquanto nos aproximávamos de Kew, pessoas em grande número passaram correndo, e a superestrutura de uma máquina de combate marciana assomou a vista por cima dos telhados das casas, a menos de 100 metros de nós. Ficamos paralisados,
aterrados diante do nosso perigo. E se o marciano tivesse olhado para baixo, teríamos perecido imediatamente. Estávamos tão aterrorizados que não ousamos ir em frente, optando por desviar para o lado e nos esconder num galpão de jardim. Ali, o cura se agachou, chorando em silêncio e recusando-se a mover-se de novo. Mas minha ideia fixa de chegar a Leatherhead não me dava descanso, e ao cair do crepúsculo, aventurei-me de novo. Atravessei um caminho de arbustos, segui por uma passagem ao lado de uma mansão de amplo terreno, e assim emergi na estrada que leva para Kew. O cura eu deixara no galpão, mas ele veio correndo atrás de mim. Aquela segunda partida foi a coisa mais temerária que já fiz, pois era óbvio que os marcianos estavam ao nosso redor. Tão logo o cura me alcançou, avistamos a máquina de combate, a mesma de antes ou outra, na distância longínqua, além das campinas, na direção de Kew Lodge. 4 ou 5 figurinhas pretas corriam diante dela pelo campo verde-cinza, e no instante seguinte, ficou evidente que aquele marciano as perseguia. Com 3 passadas, ele se colocou junto das figurinhas, que se irradiaram para longe de seus pés em todas as direções. Ele não usou o raio de calor para destruí-las, preferindo apanhá-las uma por uma. Aparentemente, jogou-as para dentro do grande receptáculo metálico que se projetava atrás dele, como um cesto pendurado por sobre os ombros de um trabalhador. Pela primeira vez, percebi que os marcianos poderiam ter qualquer outro propósito que não a destruição da humanidade derrotada. Paramos por um momento, petrificados. Então viramos. Escapamos por um portão atrás de nós, entrando num jardim murado, mas caímos do que descemos por uma vala abençoada, e ali ficamos, mal ousando sussurrar um ao outro, até que as estrelas aparecessem. Suponho que já eram quase 11 horas quando reunimos coragem para partir de novo. Não mais nos aventurando pela estrada, mas nos esgueirando ao longo de cercas vivas e atravessando plantações, procurando atentamente na escuridão, ele à direita e eu à esquerda, qualquer sinal dos marcianos que pareciam estar por todos os lados à nossa volta. Em determinado lugar, topamos com uma área chamuscada e enegrecida, agora resfriada e acinzentada, e com alguns cadáveres humanos espalhados, horrivelmente queimados na cabeça e no tronco, mas tendo as pernas e as botas praticamente intactas. E também com cavalos mortos, 15 metros talvez, atrás de uma linha de 4 canhões destroçados, e algumas carretas esmagadas. Shin, ao que parecia, escapara da destruição, mas o lugar estava silencioso e deserto. Ali não nos deparamos com nenhum morto, embora a noite estivesse escura demais para enxergarmos as estradas secundárias. Em Shin, meu companheiro subitamente se queixou de fraqueza e sede, e decidimos averiguar uma das casas. A primeira casa na qual entramos, depois de uma dificuldade com a janela, foi uma pequena vila semi-geminada, e não encontrei nada de comestível no lugar, fora um pouco de queijo mofado. Havia, entretanto, água para beber, e peguei uma machadinha que prometia ser útil em nosso próximo arrombamento. Então, chegamos a um lugar onde a estrada faz uma curva na direção de Mortlake. Ali havia uma casa branca dentro de um jardim murado, e na despensa desse domicílio encontramos um estoque de comida. 2 pães em uma bandeja, um bife cru e a metade de um presunto. Faço esse catálogo com tamanha precisão porque, como ficou comprovado,
Estávamos destinados a sobreviver com esse estoque pelas 2 semanas seguintes. Encontramos cerveja engarrafada sob uma prateleira e havia 2 sacos de feijão branco e algumas alfaces murchas. A despensa se abria para uma espécie de cozinha com lavanderia e ali encontramos lenha. Havia também um guarda-louça no qual encontramos quase 1 dúzia de borgonhas, sopas e salmão em latas, e 2 latas de biscoitos. Sentamo-nos na cozinha adjacente, no escuro, pois não ousávamos acender uma luz, e comemos pão e presunto, e bebemos cerveja da mesma garrafa. O cura, ainda amedrontado e inquieto, defendia agora, muito estranhamente, que seguíssemos caminho. E eu insistia que ele recobrasse as forças, comendo, quando aconteceu uma coisa que haveria de nos aprisionar. Não pode ser 00:30 ainda, eu disse. E então veio um clarão ofuscante de uma vívida luz verde. Tudo na cozinha saltou aos olhos, claramente visível em verde e preto, e desapareceu novamente. E então se seguiu uma concussão como jamais escutei antes ou depois. Imediatamente depois disso, a ponto de parecer instantâneo, veio um baque atrás de mim, um estrondo de vidro, um estrondo e clangor de alvenaria desabada ao nosso redor, e o gesso do teto caiu em cima de nós, espatifando-se numa multidão de fragmentos sobre nossas cabeças. Eu fui jogado de cabeça contra a alça do forno e caí atordoado. Fiquei inconsciente por um longo tempo. O cura me contou, e quando voltei a mim, estávamos na escuridão de novo. E ele, com o rosto molhado, como descobri depois, pelo sangue de um corte na testa, passava em mim um pano úmido. Por algum tempo não consegui recordar o que acontecera. Então as coisas me voltaram à mente devagar. Um machucado em minha têmpora falava por si. — Você está melhor? O cura perguntou num sussurro. Por fim respondi. Sentei-me no chão. — Não se mexa, ele disse. O chão está coberto de louça quebrada do armário. Você não tem como se mover sem fazer barulho e creio que eles estão aí fora. Ficamos ambos sentados em total silêncio, de modo que mal podíamos ouvir a respiração um do outro. Tudo parecia imerso numa quietude mortal, mas em determinado momento, algo perto de nós, algum pedaço de gesso ou um tijolo quebrado, deslizou para o chão com um som retumbante. Do lado de fora, e muito perto de nós, soava um clangor metálico intermitente. — Isso! Exclamou o cura quando, dentro em pouco, aquilo se repetiu. — Sim, eu disse. Mas o que é? — Um marciano! Disse o cura. Escutei de novo. Não soou como um raio de calor? Eu disse. Por um tempo fiquei inclinado a pensar que uma das grandes máquinas de combate havia tropeçado na casa, como eu vira uma tropeçar na torre da igreja em Shepperton. Nossa situação era tão estranha e incompreensível que por 3 ou 4 horas até o amanhecer mal nos mexemos. E então, a luz se infiltrou, não pela janela, que permanecia escura, mas através de uma abertura triangular entre uma viga e um amontoado de tijolos quebrados na parede atrás de nós. Contemplamos pela primeira vez o interior cinzento da cozinha. A janela tinha sido estilhaçada por um arremesso de terra do jardim que se despejou sobre a mesa junto à qual estávamos sentados e pousou aos nossos pés. Lá fora, o solo barrava a casa numa elevação alta. No topo da moldura da janela,
pudemos ver um cano de esgoto extirpado. O assoalho estava repleto de ferragens quebradas. As extremidades da cozinha no interior da casa estava arrombada. E com a luz do dia brilhando ali, era evidente que a maior parte da casa havia desmoronado. Contrastando vividamente com aquela ruína, via-se o guarda-louça impecável, tingido com o verde claro da moda e com uma série de vasilhas de cobre e latão mais abaixo. O papel de parede imitando azulejos azuis e brancos e um par de revistas coloridas esvoaçando das paredes acima do fogão. Com o amanhecer clareando, vimos pelo rombo na parede o corpo de um marciano, de sentinela, suponho, perante o cilindro ainda incandescente. Com tal visão, rastejamos o mais profundamente possível, passando do lusco-fusco da cozinha para a escuridão da copa. De modo abrupto, a interpretação correta despontou em minha mente. O quinto cilindro, sussurrei. O quinto cilindro disparado de Marte atingiu esta casa e nos enterrou sob as ruínas. O cura ficou em silêncio por algum tempo e então sussurrou. Deus tenha misericórdia de nós. Logo, escutei-o choramingando consigo mesmo. Exceto por aquele som, permanecemos em total quietude na copa. Eu, de minha parte, mal ousava respirar, sentado com os olhos fixos na luz débil da porta da cozinha. Conseguia divisar o rosto do cura, uma forma oval, opaca, e o colarinho e punhos de manga. Lá fora, começou um martelar metálico. Depois, um piar violento. E, novamente, após um intervalo de silêncio, um silvo como um silvo de motor. Esses ruídos, enigmáticos na maior parte, continuaram de forma intermitente e pareceram, inclusive, aumentar em número com o passar do tempo. Dentro em pouco, começou e continuou uma sequência de baques compassados e uma vibração que fez tudo ao nosso redor estremecer, com as vasilhas na despensa retinindo e se deslocando. Num determinado momento, a luz foi eclipsada, e a fantasmagórica entrada da cozinha ficou absolutamente escura. Por várias horas, devemos ter ficado ali, agachados, calados e tremendo, até que a nossa atenção exausta cedeu. Por fim, me vi desperto e faminto. Inclino-me a crer que devemos ter passado a maior parte do dia dormindo. Minha fome aumentava numa progressão tão insistente que precisei agir. Falei ao cura que sairia para procurar comida e tateei meu caminho em direção à despensa. Ele não me disse nada em resposta, mas tão logo comecei a comer, o débil ruído que fazia o estimulou, e o escutei rastejando atrás de mim. O que vimos de dentro da casa arruinada? Depois de comer, rastejamos de volta à copa, e lá eu devo ter cochilado de novo, porque dali a pouco, quando olhei em volta, estava sozinho. A vibração dos baques continuava com exaustiva persistência. Sussurrei chamados para o cura várias vezes e, por fim, tateei até a porta da cozinha. O dia não terminara ainda e vi o vulto dele do outro lado da casa, encostado no buraco triangular que dava para os marcianos. Seus ombros estavam curvados de modo que a cabeça encontrava-se escondida de mim. Pude ouvir uma série de ruídos quase semelhantes aos de um galpão de locomotiva, e o lugar balançava com aquele baque ritmado. Através da abertura na parede, vi o topo de uma árvore com toques de ouro
e o azul quente de um tranquilo céu crepuscular. Por mais ou menos 1 minuto fiquei observando o cura, e então avancei, agachando-me e pisando com extremo cuidado em meio aos cacos de louça que cobriam o assoalho. Toquei a perna do cura e ele se sobressaltou tão violentamente que um bloco de reboco deslizou do lado de fora e caiu com alto impacto. Agarrei seu braço, temendo que ele pudesse gritar, e por um longo tempo ficamos agachados, imóveis. Em seguida, virei-me para ver quanto restava da nossa muralha. O desprendimento do reboco deixara uma fenda vertical nos escombros, e levantando-me com cautela ao longo de uma viga, consegui ver, por essa fenda, aquilo que fora uma pacata estrada suburbana durante a noite. Vasta, de fato, era a mudança que contemplávamos. O 5º cilindro deve ter caído direto no meio da casa que havíamos visitado primeiro. O edifício desaparecera, completamente esmagado, pulverizado e dispersado pelo choque. O cilindro estava agora muito abaixo das fundações originais, no fundo de um buraco já imensamente maior do que a cova, cujo interior eu espiara em Woking. A terra toda em volta espirrara sob aquele tremendo impacto. Espirrara é a única definição, e pousara em pilhas amontoadas que escondiam os vultos das casas adjacentes. Comportara-se exatamente como lama sob o golpe violento de um martelo. Nossa casa desmoronara para trás. A parte da frente, até mesmo no piso térreo, tinha sido completamente destruída. Por obra do acaso, a cozinha e a copa haviam escapado, e estavam enterradas agora sob o solo e as ruínas, encerradas por toneladas de terra de todos os lados, menos na direção do cilindro. Nesse sentido, pairávamos agora na exata borda da grande fossa circular que os marcianos estavam ocupados em cavar. As batidas pesadas soavam evidentemente logo atrás de nós, e, vez por outra, um brilhante vapor verde ascendia como um véu diante do nosso orifício de observação. O cilindro já estava aberto no centro da cova, e na borda mais distante da cova, em meio ao matagal esmagado e recoberto de montes de cascalho, uma das grandes máquinas de combate, abandonada por seu ocupante, mantinha-se rígida e alta contra o céu crepuscular. A princípio, mal notei a cova e o cilindro, embora tenha sido conveniente descrevê-los primeiro por causa do extraordinário mecanismo cintilante que vi atarefado na escavação e por causa das estranhas criaturas que rastejavam lenta e penosamente pela terra amontoada nas proximidades. O mecanismo foi o que certamente chamou minha atenção primeiro. Era uma dessas estruturas complicadas que passaram a ser chamadas de máquinas de manipulação e cujo estudo já proporcionou tão tremendo impulso à invenção terrestre. Despontando em minha visão, apresentou-se como uma espécie de aranha metálica com 5 pernas ágeis e articuladas, e com um número extraordinário de alavancas e barras articuladas, e tentáculos em volta do corpo, capazes de alcançar e agarrar objetos. Seus braços estavam na maioria retraídos, mas, com 3 longos tentáculos, ela pescava uma série de hastes, placas e barras que revestiam a cobertura e, aparentemente, reforçavam as paredes do cilindro. Essas coisas, conforme iam sendo extraídas, eram erguidas e depositadas sobre uma superfície plana de terra por trás da aranha. O movimento era tão rápido, complexo e perfeito que a princípio não a encarei como uma máquina, apesar de seu brilho metálico. As máquinas de combate eram coordenadas e animadas num nível extraordinário, mas nada que se comparasse com aquilo.
pessoas que nunca viram essas estruturas e que só podem se basear nos esforços mal concebidos de artistas ou nas descrições imperfeitas de testemunhas oculares como eu, mal imaginam aquela aparição viva. Lembro-me particularmente da ilustração de um dos primeiros panfletos a oferecer um relato consecutivo da guerra. Um artista evidentemente fizera um estudo apressado de uma das máquinas de combate e seu conhecimento não ia mais longe. Ele as apresentava como tripés rígidos, inclinados, sem qualquer flexibilidade ou sutileza, e com uma monotonia de efeito totalmente enganosa. O panfleto contendo essas figurações alcançou considerável popularidade, e eu o menciono aqui simplesmente para alertar o leitor contra a impressão que poderá ter criado. Elas não eram mais semelhantes aos marcianos que eu vi em ação do que uma bonequinha holandesa se parece com um ser humano. A meu ver, o panfleto teria se saído muito melhor sem elas. A princípio, repito, a máquina de manipulação não me impressionou como se fosse máquina, e sim como se fosse uma criatura assemelhada ao caranguejo, dotado de um tegumento reluzente, com um marciano controlador cujos tentáculos delicados acionavam os movimentos, parecendo ser simplesmente o equivalente à porção cerebral do caranguejo. Mas então percebi como seu tegumento castanho acinzentado, brilhante, coriáceo, lembrava o de outros organismos alastrados mais além, e a verdadeira natureza daquele operário hábil se manifestou para mim. Com essa revelação, meu interesse se deslocou para aquelas outras criaturas, os verdadeiros marcianos. Eu já tivera um vislumbre passageiro deles, e a náusea inicial já não obscurecia minha observação. Além disso, eu estava escondido e imóvel, sem nenhuma urgência de ação. Eram, eu via agora, as criaturas mais extraterrenas que se pode conceber. Eram enormes corpos redondos, ou melhor, cabeças, com pouco mais de 1 metro de diâmetro, cada corpo tendo à frente um rosto. Esse rosto não tinha narinas. Na verdade, os marcianos não pareciam ter qualquer sentido de olfato, mas um par de olhos escuros muito grandes e, logo abaixo, uma espécie de bico carnudo. Na parte de trás dessa cabeça, ou corpo, mal sei como descrever aquilo, havia uma única superfície timpânica retesada, posteriormente reconhecida como equivalente anatômico de um ouvido, embora deva ter se mostrado quase inútil em nosso ar denso. Agrupados em volta da boca, viam-se 16 tentáculos delgados, quase como chicotes, dispostos em 2 feixes de 8. Esses feixes, depois, vieram a ser chamados, muito acertadamente pelo professor Howes, distinto anatomista, de mãos. Bem naquele momento, enquanto eu contemplava os marcianos pela primeira vez, eles pareciam estar tentando se levantar sobre as mãos. Mas é claro que, com o peso aumentado sob as condições terrestres, isso era impossível. Há motivos para supor que em Marte eles consigam andar sobre elas com alguma facilidade. Como a dissecção demonstrou posteriormente, a anatomia interna, posso observar aqui, era quase igualmente simples. A maior parte da estrutura era o cérebro, que enviava enormes nervos para os olhos, ouvidos e tentáculos táteis. Também havia os pulmões volumosos, para dentro dos quais a boca se abria, e o coração e os vasos. A perturbação pulmonar causada pela atmosfera mais densa e pela maior atração gravitacional ficava mais do que evidente nos movimentos convulsivos da pele exterior. E essa
era a soma dos órgãos marcianos. Por mais estranho que possa parecer para um ser humano, todo o complexo aparato de digestão que compõe o grosso dos nossos corpos não existia nos marcianos. Eles eram cabeças, meras cabeças. Entranhas não tinham nenhuma. Não comiam, muito menos digeriam. Em vez disso, extraíam o sangue fresco e vivo de outras criaturas e o injetavam em suas próprias veias. Eu mesmo vi isso sendo feito, como mencionarei no devido momento. Porém, por mais que possa parecer melindroso, não consigo me forçar a descrever algo a que não suportei sequer continuar assistindo. Basta dizer que o sangue obtido de um animal ainda vivo, na maioria dos casos um ser humano, era conduzido diretamente por meio de uma pequena pipeta para dentro do canal receptor. A mera ideia é, sem dúvida, horrivelmente repulsiva para nós, mas, ao mesmo tempo, creio que devemos ter em mente o quanto nossos hábitos carnívoros pareceriam repulsivos a um coelho inteligente. As vantagens fisiológicas da prática da injeção são inegáveis, se pensarmos no tremendo desperdício de tempo e energia humanos ocasionado pela alimentação e pelo processo digestivo. Nossos corpos são compostos na metade por glândulas e tubos e órgãos ocupados em transformar o alimento heterogêneo em sangue. Os processos digestivos e sua reação sobre o sistema nervoso drenam nossa força e afetam nossas mentes. Os homens serão felizes ou infelizes conforme tiverem fígados saudáveis ou não saudáveis, ou glândulas gástricas sadias. Mas os marcianos pairavam acima de todas essas flutuações orgânicas de humor e emoção. Sua inegável preferência pelos homens como fonte de alimento é parcialmente explicada pela natureza dos restos das vítimas que haviam trazido consigo de Marte como mantimento. Essas criaturas, a julgar pelos restos atrofiados que caíram em mãos humanas, eram bípedes, com franzinos esqueletos siliciosos, quase como o das esponjas siliciosas. A musculatura fraca, com cerca de 1,80 m de altura e cabeças redondas eretas, e olhos grandes em órbitas empedernidas. 2 ou 3 delas parecem ter sido trazidas em cada cilindro, e todas morreram antes de chegar à Terra. Tanto melhor para elas, pois a mera tentativa de ficar de pé em nosso planeta teria quebrado todos os ossos de seus corpos. E enquanto estou empenhado nessa descrição, posso acrescentar aqui certos detalhes adicionais que, embora não fossem nada evidentes para nós no momento, permitirão ao leitor pouco familiarizado formar uma imagem mais clara das repugnantes criaturas. Em 3 outros pontos, sua fisiologia diferia estranhamente da nossa. Seus organismos não dormiam, não mais do que dorme o coração do homem. Uma vez que não tinham nenhum mecanismo muscular significativo para recuperar, essa extinção periódica lhes era desconhecida. Tinham pouca ou nenhuma sensação de fadiga, ao que parece. Na Terra, nunca poderiam ter se movido sem esforço, mas, até o último instante, mantiveram-se em ação. Em 24 horas realizavam 24 horas de trabalho, como talvez seja o caso, mesmo na Terra, com as formigas. Em segundo lugar, por mais espantoso que isso pareça no mundo sexual, os marcianos eram absolutamente assexuados e, portanto, desprovidos de qualquer uma das emoções tumultuosas que derivam dessa diferença entre os homens. Um marciano jovem, já não pode haver contestação,
Realmente nasceu na Terra durante a guerra e estava ligado a seu pai quando foi encontrado, parcialmente brotado dele, assim como brotam os jovens bulbos de lírio, ou como brotam os jovens animais no pólipo de água doce. No homem, em todos os animais terrestres superiores, este método de multiplicação desapareceu. Mesmo nesta terra, porém, foi certamente o método primitivo. Entre os animais inferiores, chegando até mesmo aos primeiros primos dos animais vertebrados, os tunicados, os dois processos ocorrem lado a lado, mas por fim, o método sexual suplantou por completo o concorrente. Em Marte, no entanto, parece ter ocorrido justamente o inverso. É digno de nota que certo escritor especulativo, de renome quase científico, escrevendo muito antes da invasão marciana, de fato tenha previsto para o homem uma estrutura final não muito diferente da verdadeira condição marciana. Sua profecia, segundo recordo, apareceu em novembro ou dezembro de 1893, numa publicação há muito defunta, o Pall Mall Budget. E eu me lembro de uma caricatura dela em um periódico pré-marciano chamado Punch. Ele salientava, escrevendo num tom tolo e jocoso, que a perfeição de apetrechos mecânicos haveria de finalmente suplantar os membros. A perfeição dos dispositivos químicos, a digestão. Que órgãos como cabelo, nariz externo, dentes, orelhas e queixo já não seriam partes essenciais do ser humano, e que a tendência da seleção natural recairia na direção de sua constante diminuição ao longo das eras vindouras. Só o cérebro restaria como necessidade primordial. Apenas uma outra parte do corpo teria um forte motivo para sobreviver. A mão. Professora e agente do cérebro. Com o resto do corpo minguando, as mãos ficariam maiores. São muitas as palavras verdadeiras escritas de brincadeira. E aqui, com os marcianos, temos a efetiva e incontestável realização desta supressão do lado animal do organismo pela inteligência. Para mim, é bastante verossímil que os marcianos possam ser descendentes de seres não muito diferentes de nós, por um desenvolvimento gradual do cérebro e das mãos. Estas dando origem afinal aos dois feixes de tentáculos delicados, à custa do resto do corpo. Sem o corpo, o cérebro se tornaria, é claro, uma mera inteligência egoísta, sem nada do substrato emocional do ser humano. O único aspecto relevante em que os sistemas dessas criaturas diferiam do nosso estava em algo que poderíamos considerar um pormenor muito trivial. Os micro-organismos, que causam tantas doenças e dores na Terra, ou nunca apareceram em Marte, ou então foram eliminados séculos atrás pela ciência sanitária marciana. Sem doenças, todas as febres e contágios da vida humana, a tuberculose, os cânceres, tumores e mais morbidades, jamais entram no esquema de suas vidas. E falando das diferenças entre a vida em Marte e a vida terrestre, posso aludir aqui às curiosas insinuações da erva vermelha. Aparentemente, o reino vegetal em Marte, em vez de ter o verde como cor dominante, é de um vívido matiz vermelho-sangue. De qualquer forma, as sementes que os marcianos, voluntária ou acidentalmente trouxeram consigo, deram origem, em todos os casos, a plantas de coloração vermelha. Só aquela popularmente conhecida como a erva vermelha, no entanto, ganhou alguma sustentação na concorrência com as formas terrestres. A trepadeira vermelha tinha um desenvolvimento bastante transitório, e poucas pessoas a viram crescer. Por um tempo, no entanto,
a erva vermelha cresceu com assombroso vigor e exuberância. Espalhou-se junto aos lados da cova pelo 3º ou 4º dia de nosso aprisionamento, e seus ramos, semelhantes a cactos, formaram uma franja carmim nas bordas da nossa janela triangular. Mais tarde, vi aquilo disseminado por toda a zona rural, e especialmente onde quer que houvesse um curso d'água. Os marcianos tinham o que parece ter sido um órgão auditivo, um único tambor redondo na parte de trás da cabeça-corpo, e olhos com um alcance visual não muito diferente do nosso, exceto que, de acordo com Phillips, o azul e o violeta eram para eles como o preto. Geralmente se supõe que eles se comunicassem por sons e gestos tentaculares. Isso é afirmado, por exemplo, no panfleto competente, mas apressadamente compilado, escrito, era óbvio, por alguém que não tinha sido testemunha ocular das ações marcianas, ao qual já aludi, e que até agora tem sido a principal fonte de informação a respeito deles. Ora, nenhum ser humano sobrevivente viu tanto quanto eu os marcianos em ação. Não considero um acidente como mérito meu, mas o fato é esse. E afirmo que os observei de perto repetidas vezes, e que vi 4, 5, e numa ocasião, 6 deles em movimentos lerdos, executando juntos as mais elaboradamente complicadas operações, sem qualquer som ou gesto. Seu pio peculiar antecedia invariavelmente a alimentação. Não tinha modulação alguma, e não era, creio eu, em nenhum sentido um sinal, mas apenas a preparatória expiração do ar antes da operação de sucção. Tenho certa pretensão de deter pelo menos um conhecimento elementar de psicologia, e nesse aspecto estou convencido, tão firmemente quanto estou convencido de qualquer outra coisa, de que os marcianos trocavam pensamentos entre si sem qualquer intermediação física. E fiquei convencido disso, apesar de fortes preconceitos. Antes da invasão marciana, como um leitor ocasional poderá recordar aqui ou ali, eu escrevera com alguma veemência contra a teoria telepática. Os marcianos não usavam qualquer espécie de roupa. Suas concepções de ornamento e decoro eram necessariamente diferentes da nossa, e não só eram evidentemente bem menos sensíveis do que nós a mudanças de temperatura, como também as alterações de pressão não parecem ter afetado nem um pouco sua saúde. Contudo, embora não usassem roupas, era nas outras adições artificiais a seus recursos corporais que residia sua grande superioridade sobre o homem. Nós, homens, com nossas bicicletas e patins, nossas máquinas planadoras Lilienthal, nossas armas e porretes e assim por diante, estamos apenas no início da evolução pela qual os marcianos já passaram. Eles se tornaram praticamente meros cérebros, usando corpos diferentes de acordo com suas necessidades. Assim como os homens usam conjuntos de roupas e pegam uma bicicleta com pressa ou um guarda-chuva em tempo úmido. E em seus apetrechos, talvez nada seja mais espantoso para um homem do que o curioso fato da ausência da característica dominante de quase todos os dispositivos humanos em termos de mecanismo: a ausência da roda. Entre todas as coisas que eles trouxeram à Terra, não há vestígio ou sugestão de que usassem rodas. Teríamos esperado vê-las ao menos na locomoção, e nesse contexto, é curioso observar que mesmo nessa Terra, a natureza nunca recorreu à roda, ou preferiu outros expedientes para seu desenvolvimento. E não só os marcianos desconhecem, o que seria incrível, ou dispensam a roda, mas também em seus aparatos há um uso curiosamente limitado do eixo fixo ou relativamente fixo,
com movimentos circulares nas imediações restritos a um só plano. Quase todas as articulações da maquinaria apresentam um complicado sistema de partes deslizantes que se movem sobre rolamentos pequenos, mas magnificamente recurvados. E ainda nesse detalhamento, é notável que as longas alavancas de suas máquinas sejam, na maioria dos casos, acionadas por uma espécie de falsa musculatura dos discos numa bainha elástica. Esses discos ficam polarizados e poderosamente aproximados quando atravessados por uma corrente de eletricidade. Dessa forma, obtinha-se o curioso paralelismo com os movimentos animais, tão impressionante e perturbador para o observador humano. Esses quase músculos abundavam na máquina de manipulação em forma de caranguejo, que em minha primeira espiada pela fenda, eu vi o cilindro revelar. Ela parecia infinitamente mais viva do que os verdadeiros marcianos, mais afastados à luz do sol poente, arquejando, agitando tentáculos ineficazes e se deslocando debilmente após sua vasta jornada pelo espaço. Enquanto eu ainda observava seus movimentos lerdos à luz do sol, reparando em cada detalhe estranho daquelas formas, o cura me fez lembrar sua presença, puxando-me violentamente pelo braço. Virei-me para o rosto carrancudo e lábios silenciosos, eloquentes. Ele queria a fenda, que só admitia um de nós espiando, e tive de renunciar à observação por um tempo, enquanto ele desfrutava do privilégio. Quando olhei de novo, a atarefada máquina de manipulação já tinha reunido várias das peças do aparato que tirara do cilindro, criando uma forma dotada de inconfundível semelhança consigo mesma. Abaixo, à esquerda, um pequeno e atarefado mecanismo de escavação se fizera visível, emitindo jatos de vapor verde e abrindo caminho em volta da cova, cavando e amontoando terra de uma maneira metódica e judiciosa. Isso era o que causara o ruído de batidas irregulares e os choques rítmicos que faziam tremer o nosso ruinoso refúgio. Ele soltava silvos e apitos enquanto trabalhava. Até onde consegui ver, a coisa não tinha nenhum marciano no controle. Você está escutando o livro A Guerra dos Mundos, uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.